A Jornada Missão de Vida de hoje é dedicada ao primeiro roteiro cristão das Américas. O jesuíta padre José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553, percorrendo a costa brasileira para levar o catolicismo a uma terra até então desconhecida para os colonizadores europeus. A Jornada Missão de Vida seguiu os passos de Anchieta, andou pelos mesmos caminhos que o santo apóstolo do Brasil trilhava nesta missão, atribuída ao espanhol de nascimento e brasileiro por devoção. O jesuíta levava a palavra de Deus aos indígenas pela costa do Brasil. O litoral do estado do Espírito Santo tem página de destaque na história de vida de José de Anchieta em nosso país. A Jornada Missão de Vida começa sua caminhada seguindo os passos de Anchieta em Vitória, capital. O primeiro dia da caminhada, os Passos de Anchieta, começa com a concentração em frente à Catedral de Vitória, onde os andarilhos fazem um aquecimento e recebem a bênção do padre. Santo, amém. São José de Anchieta percorreu esses mesmos caminhos no século XVI. E esses caminhos não param, e essa é a vivacidade do santo. O santo continua vivo. Ele tinha um grupo de índios que andava com ele pelo Brasil inteiro. Os índios que eu tinha um grupo, pessoal de Niterói, os índios lá de Niterói, de Araribóia, daquela turma, aqui, né, de Reritiba, aqui de Anchieta, e o pessoal lá de São Paulo. Então eram 3 tribos que era a base, vamos assim dizer, a escolta de Anchieta. O caminho total tem 105 quilômetros. Os caminhantes partem rumo à Barra do Jucu, em Vila Velha. A travessia da ponte é feita de ônibus. No lugar onde nós vamos passar, Anchieta andou. Ele passava, porque não tinha trilha, ele tinha que andar magiando o litoral o tempo todo. Ele vinha de Anchieta, que é o ponto final dessa caminhada, até aquele colégio ali, onde é o Palácio Anchieta, de 15 em 15 dias, porque ele era o administrador do colégio. Antes da subida para o Santuário da Penha, música para animar os caminhantes. Chegando aqui em Vila Velha, os participantes dos Passos de Anchieta têm a oportunidade de conhecer o Santuário de Nossa Senhora da Penha. O santuário com quase 500 anos de história. No Convento da Penha, muitos peregrinos param para suas orações. Do alto avistamos Vitória e Vila Velha. E ver como mesmo o padre José de Anchieta viu as belezas, a gente olhar a nossa fauna, a nossa flora, a nossa paisagem e os nossos monumentos históricos de uma forma diferenciada. Depois de 25 quilômetros de caminhada em área urbana e praia, os andarilhos chegam à Barra do Jucu, onde há música e teatro que conta a vida de São José de Anchieta. O santo é reconhecido como o fundador do teatro brasileiro, por usar a arte para se aproximar dos indígenas. Chegando cedo aqui ainda bem jovem, com 19 anos, e saindo daqui aos 63, deixando uma história muito linda. A banda Congo Tambor no Espírito Santo anima os cerca de 3.000 peregrinos que se reúnem para seguirem os caminhos que José de Anchieta fazia ao andar por terras capixabas. Foi um grupo de amigos que fez o Caminho de Santiago de Compostela um ano antes da gente começar. E eles voltaram de lá tão encantados, pensando quem no Brasil tinha esse vulto. E chegaram até o padre Anchieta, que muito mais do que um santo católico, é uma figura importantíssima na história da nossa nação. Sempre que posso, estou sempre aqui caminhando, porque é uma experiência de liberdade. A tradição em seguir os passos que Anchieta realizava reúne diversas gerações. E aqui é uma homenagem também que eu presto, né? E aqui também eu vou levando minhas coisas aqui, que é barraca, ó. Que atrás tem barraca, tem panela, fogareiro, tem tudo que eu preciso para os 4 dias aí, né? A caminhada conta com um cenário que mistura o Brasil de Anchieta no século XVI e XVII com o país que se desenvolveu a partir do século XX. A Jornada Missão de Vida tem a noção das dificuldades de Anchieta em se locomover por este mesmo caminho há 500 anos. O cenário muda ao atravessar o Morro da Penha. Contornando a orla capixaba, moradores de comunidades locais montam barracas para refrescarem os peregrinos após 9 quilômetros de caminhada, repondo energias para mais 10 quilômetros margeando o Atlântico.
depois dessa caminhada, tem as frutas, o café, a água, é uma maravilha. E podem entrar para fortalecer o espírito, né, fazendo uma oração, conhecendo nossa comunidade. O padre José de Anchieta tinha uma doença. Os próprios médicos recomendaram que ele fosse a um país, a uma região tropical e fizesse bastante caminhada para aliviar as dores. E olha, São José de Anchieta deu exemplo, porque aqui, neste local onde habitavam os índios, o chamavam de o Padre Voador. Os médicos recomendaram por ele ter uma tuberculose óssea. Ele era corcundo, né? Mas mirrado, pequeno, e andava muito. Passou a andar muito pelo fato de ele praticar muito. Dedicado aos índios, não com a intenção de modificá-los, mas de compreendê-los. O projeto Passos de Anchieta existe desde 98, criado pela Associação Amigos do Padre Anchieta, ONG cujo trabalho é manter viva a memória do apóstolo do Brasil, nas trilhas percorridas pelo santo em solo capixaba. A segunda etapa do percurso conta com cerca de 28 quilômetros de caminhada. A reserva natural da Costa Capixaba revela suas belezas da criação. O segundo dia da caminhada, os Passos de Anchieta, começa na Praça Central, em Barra do Jucu, Vila Velha, com a missa na Igreja de Nossa Senhora da Glória. Quem faz a caminhada pela primeira vez compartilha com o colega e ele já vai despertando a ansiedade de chegar àquele momento e poder participar. E eu acredito que um momento como esse contribui na conversão da fé dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Eu estou aqui para experimentar um pouco daquilo que eles experimentaram e também estou buscando uma mudança de vida, uma mudança mais espiritual. O destino dos peregrinos é Setiba, em Guarapari, cerca de 28 quilômetros de caminhada. Os andarilhos, como são conhecidos os participantes do percurso de Anchieta no Espírito Santo, começam os passos por volta das 6h30 da manhã. Pelo caminho, vão descobrindo curiosidades, como este castelo construído pelo morador local, que também fez uma estátua de Anchieta. Porque no primeiro dos anos, a gente estava caminhando, o pessoal falou, que caminhada é aquela? Aí eu vou vestir de padre. Aí todo mundo, em ver, é a caminhada dos Padres de Anchieta. Aí já virou uma referência. Um dos trajetos é aqui a Praia dos Recifes, onde os caminhantes enfrentam a dificuldade de caminhar pela areia. Essa ligação com Anchieta é uma caminhada como Santiago de Compostela que permite a você entrar em contato com você mesmo, consigo mesmo. Descobrir os seus limites físicos, emocionais, o sentimento de partilha que você reúne com as pessoas. Você troca alimento, troca experiência, troca histórias. Eu acho que é um caminho de realização. Todo tipo de caminhada grande, longa como essa, te traz a introspecção e a reflexão, né? Para você ter um encontro interior com as pessoas e consigo mesmo. Quando você faz os passos, você tem a oportunidade de fazer esses 100 quilômetros andando pelo litoral. É um momento de refletir, é muita família, muita gente recebendo quem está caminhando, é muito bacana. Sou apaixonado por Passos de Anchieta e hoje eu consigo juntar a minha profissão com a paixão, que é a ecologia, preservação da natureza, tudo isso. Esta praia onde estamos é uma reserva ambiental. Este é o último percurso do segundo dia dos Passos de Anchieta. A beleza exuberante recompensa o esforço. Voluntários da Associação Brasileira Amigos do Padre Anchieta começam os preparativos para a caminhada dos Passos de Anchieta com muita antecedência. Todos os anos a gente trabalha assim, eu e mais algumas pessoas, a gente param praticamente 2 meses antes do evento para começar a organizar, né? E aí a gente faz a parte burocrática, que são os ofícios, porque todas as comunidades, Polícia Militar, prefeituras, os municípios, 4 municípios a qual o evento percorre, nós temos que oficializar
passamos por propriedades particulares. Você aprende primeiro a superar os seus limites de alguma forma, né? Porque nós não somos atletas, né? Profissionais e tudo, então é bem legal você ver o quão capaz você é de fazer as coisas, né? E também conhecer gente, né? Conhecer locais diferentes, embora seja o terceiro ano que a gente faz, sempre tem alguma novidade. Fizeram o percurso total? Total, todos os dias. Na areia dá uma baqueada, mas sai. Uma caminhada muito bonita, viu? Refazer os passos da Anchieta também, pela fé também, está sendo muito bacana. Além dos voluntários, os moradores também ajudam o projeto. Um exemplo é a vovó Marlene e suas amigas, que todos os anos preparam um café da manhã para os participantes da caminhada. Depois de 13 quilômetros de caminhada, um dos pontos mais significativos da segunda jornada Passos de Anchieta. Um café da manhã servido por 3 senhoras aqui da comunidade e que reúne toda essa comunidade para poder servir todo esse banquete aos andarilhos. A gente prepara-se em uma semana. Começa a pedir os supermercados, começa a pedir os amigos, aí todo mundo nos ajuda. E vamos pedir que o ano que vem a gente esteja aqui também. São José de Anchieta vai interceder por nós. É uma coisa bonita, né? É uma coisa de fé. Que é uma coisa que não é assim, faz para se apresentar, não, faz de coração mesmo, de amor para as pessoas. Você vê o quanto as pessoas se preocupam com o próximo e é isso que a gente precisa, né? Tão pouco, tão pouco. Você vê aqui, com exemplo aqui, entendeu? Não tem coisa melhor, as casas abertas pra gente, sem problema nenhum. Eu ando descalço, melhor tomo banho no mar. O terceiro dia reserva intensa caminhada de mais 25 quilômetros, Luciano. O cenário é encantador, com muitos detalhes da missão de vida de Anchieta. O terceiro dia da caminhada Passos de Anchieta, no Espírito Santo, começou com chuva leve e temperatura amena. O aquecimento físico foi um incentivo para seguir adiante. A importância é de evitar lesões musculares, né? E a pessoa se sentir bem para a atividade em si. Lógico, fazer um aquecimento que é bom para se preparar para fazer a caminhada ao longo do dia, que vai fazer diferença para as pessoas que participam. As pedras ficam lisas hoje e tem que tomar bastante cuidado. Mas quem se aventurou a sair na chuva foi surpreendido no meio do caminho com uma paisagem magnífica à beira-mar. O caminho convida a refletir e a sentir as maravilhas da criação. Minha paixão morar nesse estado, com todo esse mar, com toda essa natureza que Deus nos oferece, né? Isso nos traz alegria, saúde, felicidade, né? Eu me sinto uma pessoa prazerosa mesmo de estar participando e quero chegar, quem sabe, lá meus 100 anos caminhando nos Passos de Anchieta. As belezas do caminho compensam o esforço da caminhada aqui em Três Praias. Muitos andarilhos se esforçam para chegar até o próximo ponto. Na caminhada são muitas as histórias de superação. No trajeto, os participantes vivenciam demonstrações de solidariedade e acolhida. Com o esforço, os participantes vão vencendo as limitações e conhecendo a história do Padre Anchieta. Esse é um dos poços perfurados pelo Padre José de Anchieta com a ajuda dos indígenas no caminho entre Vitória e Guarapari. No trajeto todo, são dezenas como esse. Na verdade, se nós considerarmos hoje, ele é um lençol freático. Mas naquela época era um milagre. Alguém que chega com um cajado, toca na pedra e percebe que tem água e doce no meio de toda essa água salgada, e aí é um dos grandes eventos feitos dele. E ele sustenta toda a aldeia que começa aqui, na Cidade Alta, de Guarapari. E na última seca daqui da cidade, já em 1900, ele consegue abastecer toda a cidade com 40 centímetros de água desse poço. Para que a caminhada seja realizada com sucesso, a ABAPA, Associação dos Amigos do Padre Anchieta, monta uma grande estrutura para dar apoio aos andarilhos. Um dos locais de apoio é este restaurante em Guarapari, onde a proprietária é devota do Padre Anchieta. As pessoas que vêm de todo lugar do Brasil não deixam eles desanimarem também, entendeu? Então, para mim é uma grande graça estar aqui. Igreja de Devoção Portuguesa no caminho para a cidade de Anchieta, nos últimos 40 quilômetros do percurso total, conta com a história da capacidade da transformação pela fé.
marca do padre José de Anchieta. A igreja de Nossa Senhora da Conceição em Guarapari, no Espírito Santo, é legado do apóstolo do Brasil. São José de Anchieta passou por aqui e residiu com colegas jesuítas e índios nesta construção idealizada pelo santo. Essa igreja foi construída para atender a aldeia que existia aqui no início, 1568, alguma coisa assim. Anchieta atendia os índios de Guarapari. Guarapari é uma ave, Guaraparim é uma ave e deu nome a esse lugar. E Anchieta cuidava dos índios aqui. Essa igreja em Guarapari, no caminho para a cidade de Anchieta, litoral do Espírito Santo, foi idealizada pelo próprio padre Anchieta e construída com a ajuda dos índios. Construída com a ajuda dos índios para os índios. Daqui ele seguiu para Anchieta. Mas aqui ele ainda deixou o seu legado, né, que foi a catequização dos indígenas que aqui viviam. Há um fato muito interessante que mostra como Anchieta era santo antes de morrer. Ele estava passando por aqui com seu amigo Diogo Fernandes, um primeiro jesuíta capixaba. Estava passando por aqui e ele falou assim, passando pela praia: vamos entrar na aldeia que tem uma mulher precisando de mim. Ele tinha assim uma pré-cognição de quando as pessoas precisavam dele. Chegou lá, a mulher estava para morrer, deu os sacramentos, administrou os sacramentos e logo em seguida a mulher morreu. Diz que ela morreu com muita consolação. A igreja nos faz refletir sobre a capacidade da transformação humana ao longo dos tempos. Ostras, areia e óleo de baleia foram utilizados no século XVII para a edificação da igreja até hoje existente. Os passos do padre Anchieta literalmente deixam suas marcas na devoção e na cultura da população local capixaba. Ele sobreviveu à história como caminhante. Tamanha era a simplicidade da fé que perdura. Apóstolo, padroeiro, mestre, poeta, hoje santo, São José de Anchieta, rogai por nós. Grande parte da caminhada do penúltimo dia, Passos de Anchieta, é nessa situação assim, com pedras, exige atenção, sem pressa, e as setinhas orientando os andarilhos a tomarem o rumo certo. A caminhada recebe cerca de 3.000 participantes. Para agradecer ao padre que o Papa consagrou, em tempos de Corpus Christi, a caminhada é de fé. Vem gente de toda parte, em longa jornada a pé. É a jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior, seguindo os Passos de Anchieta no litoral do Espírito Santo. No último dia de caminhada do projeto Passos de Anchieta, os peregrinos saem de Meaípe, em Guarapari, rumo ao Santuário Nacional de Anchieta. O caminho reserva surpresas e muito calor humano. Em Ubu, nem o tempo chuvoso impede que crianças e adolescentes acordem cedo em um domingo para incentivar os romeiros com música. É emocionante, a gente que está todo dia com eles, né? No dia da apresentação eles desenvolvem com muita vontade, né? Então, maravilhoso, linda banda, muito show, acho a organização perfeita mesmo da comunidade, se mobilizar, muito legal. A turma muito animada, saímos cantando, gloriando e agradecendo a Deus por esse evento. Em cada local que a gente vai, a gente é muito bem recepcionada, as pessoas abrem as suas casas, nos oferecem frutas, alimentos, água, banheiro. As casas estão abertas para todos os andarilhos, visitantes, portas estão abertas para quem quiser vir para passear também, entendeu? Ficamos muito ansiosos com esse momento dessa passagem dos nossos irmãos em Cristo e que vem nos ajudar a rezar, a caminhar, a sentir a presença de Deus. A confraternização é muito boa, todo mundo está muito satisfeito, né? Tem muita gente de fora, do Brasil todo, né? Mais adiante, uma novidade. O senhor Irineu prepara licores com antecedência de frutas da região e oferece aos caminhantes. Genipapo, cajá, figo,
o coquinho faço com leite condensado e com leite de coco. Nós já estamos na cidade de Anchieta, depois de passarmos por várias comunidades. Aqui, com a temperatura mais amena, a caminhada fica um pouco mais tranquila até o santuário de Anchieta. E aí a gente tem um grupo de mulheres, nós viemos ano passado, né? E aí nós convidamos outras mulheres para vir também, então o grupo só está aumentando. Uma pausa também no projeto que incentiva a preservação das tartarugas marinhas. A gente faz o acompanhamento, as fêmeas sobem, faz a desova, a gente acompanha os filhotes depois de 60 dias até nascerem e acompanha a saída deles até o mar. Aos poucos, os andarilhos vão chegando ao Santuário Nacional de Anchieta. Os participantes são recebidos com carinho, aplausos e bênçãos. Então, Anchieta trabalhou muito tempo aqui com os índios e ele que construiu isso daqui, antes dele ser provincial. A missa encerra 4 dias de caminhada e mais de 100 quilômetros percorridos nos passos de Anchieta, no Espírito Santo. E a sensação de jornada cumprida com esforço, vivência da fé e infinitas histórias de superação. Muitas vezes a gente pensa em desistir, mas a gente vê que a gente consegue. Se a gente tiver determinação, força de vontade, estiver com Deus, a gente alcança. Caminhar seguindo os passos do padre José de Anchieta pela costa capixaba é uma oportunidade de revigorar não somente a saúde física. Caminhar pelos passos de São José de Anchieta é principalmente fomentar o diálogo, conhecendo culturas e a religiosidade na orla capixaba. Os caminhantes têm a oportunidade de conversar com moradores locais, estudiosos da vida de Anchieta. E sempre que ele passava por essa orla marítima, lá embaixo, naquelas formações rochosas, ele parava para fazer as suas orações. Aqui nesta região, José de Anchieta foi carregado pelos índios em cortejo fúnebre depois que o padre faleceu. Anchieta viveu a última etapa de sua vida nesta igreja, hoje Santuário Nacional em honra ao santo. O superior da Companhia de Jesus envia Anchieta para este local para a última etapa de vida do apóstolo do Brasil, uma região estratégica, porque aqui onde nós estamos, onde Anchieta viveu os últimos anos de sua vida, temos o mar à minha direita e o rio. Anchieta descia essas ladeiras, pegava o rio, embarcação, e iria evangelizar pelo interior do país. E à minha direita iria evangelizar pela costa do Brasil. E outro detalhe, o mar é longe de onde nós estamos, pelo menos para os tiros de canhões daquela época. Em 1590, o prédio todo já estava construído. Em 1590 recebe a imagem da Assunção ali embaixo no rio, não é? E ele compõe o Alto da Assunção, um teatro para que os índios vá encenando a chegada da Virgem até a igreja. José de Anchieta resolveu adotar este quarto como moradia, o mais barulhento da igreja. Isso para liberar aposentos mais silenciosos para seus colegas. Anchieta faleceu exatamente aqui. Ele faleceu aqui, ele estava doente e já ficou acamado aqui. E depois, uma noite, ele teve que levantar para fazer um chá para um irmão jesuíta que estava passando mal, caiu da escada. Aí foi trazido para o quarto e não resistiu muito tempo. Fiéis lotam o Santuário de Anchieta para agradecer pelo fim da caminhada de 100 quilômetros, mas, sobretudo, entender a santidade do apóstolo do Brasil. Um estendendo a mão para o outro é o que a gente faz no caminho. Então é uma coisa que a gente cresce pela resistência e cresce espiritualmente também. O Santuário Nacional de Anchieta, no Espírito Santo, é o ponto de chegada dos peregrinos que percorrem mais de 100 quilômetros e vivenciam experiências únicas. O Santuário Nacional de Anchieta está no complexo junto com a Igreja de Nossa Senhora da Assunção e áreas da residência dos jesuítas. O complexo todo, a igreja com a residência dos jesuítas, embaixo era colégio, em cima residência, não é? É da época de Anchieta. As paredes são feitas de pedra vulcânica trazida do mar, não é? Da praia ali, areia, pó de ostra, a ostra socada fazendo um pó, cal de ostra chamado, né? E óleo de baleia. E fica esse cimento forte que a gente vê aqui, mais duro que o nosso cimento hoje.
Este local onde nós estamos era o quarto do padre José de Anchieta. Foi aqui que, em 1597, ele faleceu. Em 2015, a CNBB declarou este local Santuário Nacional. Aí ele morreu aqui, os índios acharam que não deveria ser enterrado aqui, porque ele era muito importante. Ele tinha fama de santo, ele devia ser enterrado em Vitória, no nosso colégio, o colégio onde tinha o superior morando lá, não é? E foi levado para lá, daqui para lá, quando chega aqui numa praia aqui, ele cai. E aí um índio grita, Abá, Ubu, o padre caiu. Até hoje a praia chama-se Ubu, uma praia linda aqui perto, né? E aí, 4 dias de viagem a pé daqui a Vitória, levando o corpo. E eu ficava pensando assim, deve ter chegado lá tudo decomposto, né? Nesse calor. A gente sabe como é que é o corpo humano, né? E aí um amigo de Anchieta que estava lá no palácio, no colégio, que era colégio, hoje palácio, queria ver Anchieta pela última vez, pediu para abrir a caixa. E não tinha cheiro de nada, e não estava decomposto, e tinha um aroma agradável. Isso tem relatos, vários relatos, contando desse odor suave que saía do corpo de São José de Anchieta 4 dias depois de morto. O Santuário de Anchieta recebe peregrinos o ano todo. No encerramento da caminhada Passos de Anchieta, os andarilhos percorrem mais de 100 quilômetros em 4 dias até o santuário. A emoção é muito grande, né? Depois de uma caminhada dessa que só quem faz sabe o quão é bonito e é sacrificante também. E reunir esse momento de história, né? Percorrer a história de um homem de Deus e viver um pouco do que ele via, do que ele sentia e chegar aqui, onde ele viveu grandes dias, evangelizou grandes povo indígena daqui. Alegria em nome de Cristo. Vem gente de toda parte, em longa jornada a pé. Quando chega ao seu destino, com o trajeto percorrido, é hora de agradecer por cada trecho vencido. Entre relíquias e história, drama, poema e oração, com certeza da vitória, os andarilhos retornam plenos de fé e emoção. O padre José de Anchieta foi beatificado por São João Paulo II em junho de 1980 e canonizado pelo Papa Francisco em 2014. José de Anchieta, nascido na Espanha e falecido onde hoje está o Santuário Nacional no Espírito Santo, é o início da história da cristianização no Brasil. E também do multiculturalismo, marca de nosso país. Rede Vida, multiplique gestos de amor.